Queremos saudar a todos os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, a casa do Senhor. E juntos, então, vamos adorar a Deus com alegria e gratidão em nossos corações, porque o nosso Deus merece toda adoração, merece todo louvor. Esse culto nós preparamos para Ele e estamos reunidos aqui em nome dEle, que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, adorado neste lugar. Que o Senhor tenha prazer neste culto e em nossa adoração. E que Ele mais uma vez manifeste sobre nós seu poder, a sua graça, sua misericórdia, seu amor. E todos nós saiamos daqui com algo novo em nossos corações. Deus possa falar conosco, agir em nossas vidas através do seu Espírito, e que possamos sair daqui diferentes do que chegamos. Se você precisa ser liberto de alguma situação da sua vida, que essa manhã seja uma manhã de libertação. Se você precisa ser salvo, porque ainda não tem certeza da sua salvação, ainda não teve um encontro real, verdadeiro com Cristo, que essa manhã seja uma manhã de salvação da sua vida. Se você precisa de restauração, de cura na alma, Deus manifesta o seu poder restaurador nessa manhã. Ou seja, manifeste a sua graça multiforme, e maravilhosa, fazendo aquilo que nós necessitamos para o louvor da sua glória. Se você precisa de consolação da sua alma, saiba que o Espírito Santo, ele é chamado de o Consolador. E ele então pode nos consolar, pode nos encorajar e fortalecer para que possamos permanecer firmes no Senhor, servindo nessa terra com fidelidade e com integridade. Deus seja exaltado e esse culto possa chegar até o Senhor como cheio de suave, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu peço que os irmãos coloquem-se em pé, por gentileza. Eu vou pedir que o nosso irmão Diácono Pedro Silva vai nos levar ao Senhor com uma palavra de oração. Oremos. Senhor meu Deus, Pai Santo, Deus eterno, nós te louvamos e bendizemos nesta manhã, porque sabemos que estamos na presença do Senhor, que tudo é para nós, tudo pode. Nesta manhã, Senhor, humildemente nós estamos aqui, conhecendo que Tu és o Senhor de todas as coisas, sabendo que Tu és o Senhor da nossa vida, sabendo que Tu és o Senhor da Igreja, sabendo que Tu és Deus que tudo pode. Por isso, Senhor, vem agir na vida do Teu povo, vem agir no seio da Tua Igreja, para todos nós, sem qualquer exceção, Senhor, possamos sentir e gozar daquilo que é a Tua paz, gozar da Tua presença, sentir o Teu Santo Espírito. E de facto, nos tens prometido isso, nós sabemos que somos templo de Deus. Por isso que Ele se possa manifestar nas nossas vidas, na vida da Tua Igreja, do Teu povo, Senhor, e que tenham liberdade, Senhor, para se movimentar neste seio da Tua família aqui. Portanto, neste dia estejas abençoando todos aqueles que já aqui estão, Senhor, a família que aqui se apresenta. Da mesma maneira, todos aqueles que ainda se estarão encaminhando, Senhor. Senhor, ó Pai, possamos ter tempo de refrigério, de gozo, de alegria, e que nada, mesmo nada, possa afetar a nossa comunhão contigo e possa desviar o nosso pensamento de querer louvar, consolar e agradecer. Estejamos preparados para tudo quanto hoje vamos ouvir, que estejas usando a instrumentalidade da Tua serva, Senhor, para que a palavra seja adequada aos nossos corações, às necessidades de cada um de nós. Permite, meu Deus, que possamos ser abençoados, ao mesmo tempo que possamos ser bênção para aquele que está próximo de nós, mas também para aqueles que lá fora, nesta comunidade, também nos conhecem e connosco convivem e connosco partilham parte também das suas vidas.
Tu sejas com este teu povo, sejas com esta tua igreja e que possamos, Senhor, dar-te graças pelo que somos, pelo que temos, sabendo que tudo é teu e que tudo é de ti. No nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos agradecidos, agora e por todo o sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, podem sentar? Sentados, nós vamos proceder à leitura bíblica devocional, que encontra-se no livro dos Salmos, é o Salmo de número 100. Nós vamos ver todo o Salmo em conjunto. Está ali no Data Show, então os irmãos podem acompanhar por ali se desejarem. Todos juntos, vamos ver então o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e Deus somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos repetir o verso 5 mais uma vez. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Queremos dar as boas-vindas a todos os amados aqui presentes, as boas-vindas aos visitantes que cá estão. Eu quero pedir que, por gentileza, aqueles que nos visitam, coloquem-se em pé, por favor, para que possamos vê-los e saudá-los em nome de Jesus. Temos os queridos ali, né, que já são crentes e vieram viver em Ponte Sur e estão nos visitando hoje. Uma alegria tê-los conosco, também com o miúdo ali, né, amado. Deus abençoe. Os demais já são visitantes que têm vindo sempre, né? E o que a igreja vai dizer, os visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Alegria tê-los conosco, Deus abençoe. Podem sentar. Nós vamos então passar agora a palavra ao nosso ministério de louvor e adoração ao Senhor, na condição do nosso irmão Diácono João Pedro. O primeiro versículo do Salmo 100, nós temos palavras para celebrar o nosso Senhor, vamos louvar. O versículo 4 também falava em podermos louvar a Deus, como diz o cântico que nós vamos entoar, o 24, dos nossos cancioneiros. Também logo no segundo versículo dizia servir ao Senhor, e este cântico diz exatamente isso. Quero louvar-te, quero servir-te e quero amar-te. E é isso que nós vamos declarar através deste cântico. Buscar tua
quero servir, quero amar, quero louvar-te. E quero louvar-te porque Ele é digno de todo o louvor. O Corinto 32 que nós vamos cantar de seguida diz exatamente isso. Digno és, Senhor, digno de receber a honra, a glória, o louvor. E é isso, é só Ele que nós devemos louvar. Não nenhum de nós, não os santos, nem este, nem aquele, não. O único que é digno de ser louvado é o nosso Deus. A nossa adoração ao Corinho, vamos cantar já de seguida. Aqui viemos adorar, queremos louvar a Deus, também queremos adorar a sua majestade. Viemos adorar.
O princípio do Salmo é falarmos em servir. Hoje também vamos ouvir falar sobre o serviço. Hoje vamos cantar, diz exatamente: vou servir-te porque te amo. Porque o nosso Deus colocou nos nossos corações o amor por Ele, o amor pelas almas, a compaixão pelas almas. Então nós queremos servi-lo. Queremos servi-lo entregando a nossa vida, entregando tudo o que nós somos, o que nós temos, para que Deus dirija, para que Deus faça, para que Deus opere. Então nós cantemos, conscientes e do fundo do nosso coração, dizendo: vou servir porque te amo. Ele deu-nos uma nova vida. E porque Ele nos deu essa nova vida, nós também queremos que outros tenham essa nova vida, que outros conheçam a salvação, que outros conheçam o Salvador. Vou servir-te porque te amo, nova vida deste a mim. Nada eu era, mas tu me achaste, nova vida deste a mim. Vidas tristes, és porque tu foste ao Calvário. Eras o que eu ansiava, nova vida deste a mim. Vou servir-te porque te amo. Nova vida deste a mim. Nada eu era, mas tu me achaste. Nova vida deste a mim. Mágoas, vidas tristes, és porque tu foste ao Calvário. Eras o que eu ansiava, nova vida deste a mim. Mágoas, vidas tristes, és porque tu foste ao Calvário. Eras o que eu ansiava, nova vida deste a mim. Amém. Os irmãos podem sentar. Queremos também registrar aqui a presença do pastor Everson e a irmã Madalena. Eles agora são nossos vizinhos, né? Estão a viver aqui em Campo Sur. Mudaram, se não está aqui, para cá, estão a viver ali na casa de Silva, né? A morada do pastor Vanderli, do pastor Bruno, e agora está ali a família Davi vivendo ali. Mudaram-se para Ponte Sur porque também as suas filhas agora estão a estudar na escola daqui de Ponte Sur, né? Não mais lá em Montargil, então ficou muito mais estratégico, né, para eles residirem aqui. Então, nós damos as boas-vindas aí ao casal, que Deus abençoe abundantemente. Aquelas ventoinhas ali estão desligadas, então se vocês estiverem com muito calor, por favor, podem ligar. E nós vamos passar então a palavra agora à missionária Mirtes, que vai estar a ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Que Deus nos abençoe.
Graça e paz, queridos. Confesso que já passei por quase todos, cumprimentando-os. E nós vamos então, como o pastor Oswaldo hoje, já iniciou na escola dominical, falando sobre serviço. Também o João Pedro já falou, hoje aqui sobre isso, já falou que vamos, nesse último propósito então da igreja, falar sobre serviço. Nós vamos tratar sobre isso, tá bem? E vamos usar esse tema, conforme já está aí projetado, o Evangelho em ação. Então eu penso que realmente esse último propósito ele vai unir, ele vai resumir todos os propósitos que já foram aqui mencionados, trabalhados desde o início do ano até agora. E para começarmos essa reflexão, então eu convido os irmãos a abrirem em Mateus, no capítulo 5, no verso 16. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Amém? Diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos ler todos juntos agora? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, nossas mentes, nossos corações, que toda a nossa atenção neste momento esteja voltada para a Tua palavra. Nós oramos, Deus, e cremos que o Senhor está neste lugar e que o Senhor ouve a nossa oração. Pedimos a graça e a misericórdia para transmitirmos com fidelidade a Tua palavra e para recebermos com humildade aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos então aí numa sequência, falando sobre os propósitos, e agora nós vamos tratar sobre esse último propósito, que é o serviço da igreja. O pastor Oswaldo já falou bastante, em relação a isso. Nós vamos citar um pouquinho também, passear um pouco naquilo que ele já falou, e quem esteve na escola dominical também vai lembrar-se, vai associar isso. Mas é importante que a gente compreenda que o serviço que está a ser mencionado aqui, ele tem pelo menos duas dimensões, o nosso serviço a Deus e o nosso serviço ao próximo, ok? E quando nós olhamos aí para o ensino de Jesus, para o ministério de Jesus, nós vemos que o primeiro grande sermão que Jesus pregou aos seus discípulos, o primeiro sermão público que é mencionado, é apresentado nos evangelhos, é aquele que nós chamamos de Sermão do Monte, não é isso? O Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão do Monte. E o que esse sermão tinha como objetivo? Quando a gente olha todas, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, quando a gente olha todas as partes desse sermão pregado por Jesus, a gente percebe que o que Jesus estava a trabalhar ali era o quê? O caráter, a identidade do homem, da mulher, do servo de Deus. Estava a trabalhar aquilo que seria a marca da identidade, do caráter, da moral, da religiosidade, da expressão de fé de cada um dos seguidores dele dali em diante. E vemos que no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele faz muitas comparações em relação ao que foi ensinado pelos antigos, ou que foi ensinado no Antigo Testamento, e o que agora ele passa a ensinar. E ele mostra que o desafio do reino de Deus
maior e mais excelente do que o que já se tinha visto até ali, ou já se tinha ouvido até ali dentro do judaísmo. Ele vai trazer um novo significado a muitas das partes, a muitos dos aspectos que são citados na lei. E daí então ele começa a trabalhar essa questão de vida, de integridade, de caráter. E transcorre todo o ministério de Jesus durante aqueles 3 anos em que ele caminhou ali entre Samaria, Judéia, Galileia, e foi apresentando o reino de Deus, ou trazendo a proposta do reino de Deus a toda a gente. No final, o último sermão que o Senhor Jesus prega para os seus discípulos, vamos colocar dessa forma, né? O último sermão de Jesus, a gente vai perceber que é um sermão muito mais baseado no serviço, no que eles fariam dali para frente, de como eles continuariam, eles seguiriam nessa jornada, mantendo-se firmes, perseverantes, consistentes até o final. E qual seria, então, no momento do reencontro com o Senhor Jesus, qual seria a apresentação, a base da apresentação que faríamos diante dele e que ele também pedirá do seu povo? E isso tem a ver com serviço. Então a gente olha aí, né, o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, e a gente percebe isso muito claramente, né? A gente percebe que Jesus, quando ele começa o sermão profético, se o primeiro sermão é chamado Sermão da Montanha, o último sermão é chamado Sermão Profético, porque dá a preparar todas as gerações para esse momento de viver até que o Senhor Jesus volte. Então ele fala sobre o princípio das dores, fala sobre a grande tribulação, e depois ele começa a falar em relação à figueira, vigilância, a necessidade de estarmos atentos, porque não sabemos o momento que ele vem. Conta a parábola do servo bom e do servo mau, o que já começa a fazer essa transição para uma questão de serviço bem específico. Traz a parábola das 10 virgens, que também trata de como estaremos esperando, se estaremos a usar o que ele nos concedeu, o que ele nos deu, a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo com vigilância, com ação. Depois ele fala sobre a parábola dos talentos, que também traz essa dimensão de como nós usamos aquilo que ele nos concedeu, as capacidades, as habilidades, o conhecimento que ele nos concedeu e nos concede durante toda a nossa caminhada cristã. Como usaríamos isso e como prestaríamos contas ao final? Se esconderíamos, né? Se teríamos medo e não faríamos nada com aquilo que ele nos deu? Ou se usaríamos e multiplicaríamos os dons e talentos que ele nos concedeu? Depois ele fala sobre o grande julgamento, o momento que chegaríamos então diante dele, e esse grande julgamento é baseado no que nós fizemos ou deixamos de fazer aos outros, aos necessitados, aos presos, aos encarcerados ou aos enfermos, aos pequeninos, aos pobres, às viúvas, aos órfãos. Esse grande julgamento, ele vai então tratar bem especificamente desse tema e desse assunto. E daí a gente começa a fazer uma compreensão, ou começamos a chegar a uma percepção de que existe algo que nós precisamos fazer até a volta de Jesus. E quando olhamos os outros propósitos, adoração, discipulado, me ajuda aí, pastor Oswaldo. Vamos lembrar todos eles, né? Adoração, comunhão, adoração, discipulado e missões. Né? Comunhão, adoração, discipulado e missões. Nós percebemos o que? Tudo isso precisa
precisa resultar de alguma forma em serviço. Adoração é um serviço que prestamos a Deus, no sentido de que estamos adorando e entregando diante dele, reconhecendo diante dele o poder, a autoridade, a soberania, e tudo isso estamos nos rendendo e nos prostrando diante dele. A comunhão envolve o serviço que temos de uns para com os outros, de estarmos juntos. Uma das grandes metáforas, um dos grandes simbolismos da comunhão no contexto bíblico é a Santa Ceia, que daqui a pouco todos nós participaremos da Santa Ceia. É a comunhão na mesa, é o servir uns aos outros na mesa, que chamamos comunhão. O discipulado é servir ao outro, edificando, ensinando, partilhando, ajudando no crescimento espiritual, orientando na jornada do início ao fim, do começo da sua vida cristã, do primeiro amor até o último momento, o do grande abraço, do grande encontro, do grande momento que estaremos com o Senhor. Missões é servir as nações, é irmos às nações, seja fisicamente, seja através de contribuições, seja de joelhos e intercessão. Missões é servir as nações, ou seja, serviço envolve tudo isso. E daí a gente já vai seguindo um pouco mais nessa compreensão de serviço, de adoração. E lembramos que a palavra grega para serviço é diaconia, ou pelo menos uma das palavras, e a que mais vai fazer sentido aqui é diaconia, no sentido de ministrarmos uns aos outros, no sentido de sermos ministros dessa nova aliança, no sentido de fazermos para o outro aquilo que o próprio Jesus fez por nós. E nós vamos percebendo que a igreja é chamada para isso. A igreja é chamada para exercer a diaconia no mundo de uma forma geral. A igreja é chamada para ministrar e servir em todos os aspectos da vida humana. É chamada para servir naquilo que nós dizemos que é espiritual, porque tudo é espiritual, mas naquilo que nós classificamos como espiritual. Isso aqui, o culto, o ensino, o louvor, a adoração. Também a igreja é chamada para ministrar ou servir nas necessidades emocionais do mundo. O próprio Jesus fez isso. Ele tratou, cuidou de pessoas com necessidades emocionais profundas e trouxe respostas que eram respostas específicas vindas do coração de Deus e que traziam de alguma maneira motivação e transformação, cura e restauração. E poderemos citar vários e vários exemplos aqui disso. Mas Jesus ministrou e ele chamou a igreja para ministrar as necessidades emocionais também, as necessidades físicas. Um grande exemplo disso é quando ele diz para os discípulos dele, naquele momento que estavam no deserto, já era tarde, a multidão ainda permanecia ali, eles não tinham alimento para toda a gente. E quando os discípulos dizem, olha, despede toda a gente para que vá e encontre o que comer em algum lugar. Jesus olha para os seus discípulos e ele diz o seguinte, dá-lhes o quê? Vós mesmos o que comer. Necessidades físicas, suprimento. Nesse sermão profético, Jesus fala, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, me deram de beber. Quando, Senhor, fizemos isto por ti? Ele diz, quando fizeram a um dos meus pequeninos, era para mim que vocês estavam fazendo isso.
suprir necessidades físicas, também necessidades de relacionamentos, de comunhão, sim, de relações familiares, relações de pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, e em todos os momentos, em todos os locais onde nós vivemos de uma forma social, sim, também. Porque Jesus ensinou sobre o perdão, sobre não julgar o próximo, não é isso? Ensinou que nós devemos estar juntos, permanecermos juntos para nos edificar, nos fortalecer. O serviço, ele envolve tudo isso. O serviço, ele envolve todos esses lados dessa moeda que nós chamamos o que? Igreja. Disso que nós somos e que nós precisamos continuar sendo. Aqui em Ponte de Sora, em Portugal, há algo espetacular, que eu sei que muitas coisas podem ter acontecido aí no decorrer da história. São 18 anos da Associação Caminhar, organizada aqui em Ponte de Sora. Mas a Associação Caminhar, eu digo constantemente isso para aqueles que são os diretores e que estão ali a trabalhar. Para mim, a Associação Caminhar aqui em Ponte de Sora é como um farol, um luzeiro no coração de Ponte de Sora, e que está ali com um objetivo. O objetivo é qual? É tornar o nome de Jesus conhecido através do serviço. Através do serviço que atende o espiritual, que atende o emocional, que atende o social, relacional, que atende o físico. Está, não está a cumprir? Não estamos nós aqui para julgar. Estamos nós aqui para compreender que existe algo que nós podemos fazer e que já está além das fronteiras, dos templos das igrejas. Esbarra em muitas coisas, eu não quero entrar nesses pormenores. Sei que existem muitas histórias que vocês têm, que vocês podem contar, boas e más. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: aquela obra é só mais uma forma de nós verdadeiramente cumprirmos a nossa missão. E isso é algo inédito, e talvez por isso também traga uma resistência tão grande no reino das trevas. Talvez por isso também muitas ciladas possam ter aparecido no meio dessa jornada. Talvez por isso também muitas coisas aconteceram que fecharam corações que no princípio estavam abertos para isso. E da mesma forma acontece no nível micro. Se a gente falar que a caminhar é um nível macro, no sentido de unir várias igrejas de denominações diferentes em torno de um único propósito. E no micro é aqui dentro da nossa igreja, acontecem coisas que nos impedem de continuar agindo. Às vezes a gente diz assim, a gente ajuda tanto aquela pessoa ou aquela família, e parece que não dá valor nenhum às coisas que a gente faz, ou está sempre só a esperar receber. Então é só para mostrar que, assim como acontecem coisas num nível macro, acontece também no nível micro. Acontece numa grande obra, e acontece numa obra muito menor, que envolve às vezes as nossas relações pessoais dentro da igreja. Percebe o que eu estou a dizer, irmãos? A verdade é que nós temos a oportunidade de servir, seja através de uma grande instituição que une várias denominações, ou seja através dos nossos dons e talentos individuais, pessoais, que podemos fazer no dia a dia. Mas o que Jesus traz como desafio nesse último sermão profético é: façam. Façam. Porque quando chegarmos diante dele, não vai adiantar a gente dizer assim: não fiz por quê?
Portugal, um dos grandes crescimentos, e aí eu falo de uma forma muito pessoal, um dos grandes crescimentos que eu tive aqui em Portugal foi na percepção de que eu posso fazer muito mais pelas pessoas que estão do lado de fora da casa de Deus. Quando eu uso os meus dons e os meus talentos, as minhas capacidades fora do templo. Foi uma das grandes lições, um dos grandes ensinamentos que eu tive aqui. Eu sei que há pessoas às quais Deus me permitiu atender, servir, conversar e até orar por elas na Associação Caminhar, nesse atendimento que eu faço lá, que talvez, porque os planos são de Deus e a gente não sabe, talvez nunca entre numa igreja protestante, mas que conheceram Deus, que conheceram Jesus, que declararam: agora eu verdadeiramente sei o que é a fé. Pessoas que nunca vieram aqui, mas que levaram uma Bíblia para casa e que têm estudado essa Bíblia. Quando nós usamos o que Deus nos dá, de habilidades, dons, talentos, capacidades, bens, recursos e tudo que nós temos e somos, querendo alcançar o outro, Deus abre portas para isso. E a gente pode ficar olhando o que está mal, ou a gente pode dizer assim: eu serei fiel naquilo que eu posso fazer. E o que não está bom é diante de Deus que se vai prestar contas, não é diante de mim. Foi isso que Jesus nos ensinou a fazer. E então a gente segue nessa compreensão, né, nessa percepção de que existe mesmo um caminho de serviço que nós podemos desenvolver. E a gente vai então destacar aqui três verdades aí em relação ao serviço, tá bem? 3 verdades em relação ao serviço. A primeira é que servir é amar na prática. Servir é amar de uma forma prática. Porque quando nós servimos aos outros, o que nós lemos lá no primeiro versículo, em Mateus capítulo 5, verso 16, quando nós fazemos boas obras, as pessoas veem as nossas boas obras e glorificam a Deus por aquilo que nos vem fazendo. É uma forma de mostrar o amor de Deus pela humanidade de uma forma prática, de uma forma extremamente prática. Em Efésios, no capítulo 2, no verso 10, Paulo diz o seguinte: que a graça do Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus, a salvação através de Jesus nos habilitou para que nós realizássemos boas obras. Somos feitura sua, feitura de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. É amor na prática. Pastor Oswaldo falou sobre isso aqui. Falou que nós fazemos as boas obras, nós ajudamos, nós acompanhamos, nós doamos, nós nos entregamos pelo outro de forma, como é? Desinteresseira. Ele falou, não é desinteressada, porque desinteressada é, ok, eu vou fazer e está tudo bem, né? Se gostar, gostou, se não gostar, não gostou. Agora, desinteresseira é, eu estou a fazer e não estou esperando nada em troca. Estou a expressar o meu amor e não estou a esperar nada em troca disso. É assim que Deus nos amou. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a expressão do amor da igreja revela Deus de alguma forma às pessoas.
Servir ao Senhor é amar na prática. Realizar boas obras é amar na prática. Você vê uma pessoa passar necessidade e você diz assim: olha, eu vou orar por você. Ótimo. Precisamos orar por essa pessoa. Mas também precisamos estender a mão a essa pessoa. Se essa pessoa está a passar necessidade, eu vou orar por você, para que Deus te abra uma porta de emprego, para que Deus supra a sua necessidade. Do que eu tenho, eu vou partilhar consigo. Eu vou dividir. Nós estivemos em Angola num tempo em que a guerra ainda trazia imensas consequências. E depois houve um período em que novamente houve conflito sério, né, que foi no período até que nós saímos de lá. E as estradas estavam minadas, os transportes não conseguiam ir de um sítio para outro, e havia muita fome, muita fome. A gente olhava e a gente via assim, crianças à frente da nossa casa ali a rebuscar no lixo algo que pudessem levar para sua família. E isso mexia imensamente com o nosso coração. A pobreza em todo lugar. A gente olha para cá, para Portugal, e a gente fala assim: não há pobreza. Há pobreza. E nós olhamos para o Brasil e nós pensamos: ao Nordeste do Brasil tem necessidade. Há pessoas que vivem nos grandes centros, no sul e no sudeste do país, há necessidade lá também. A verdade, queridos, é que se nós apenas dizemos: vou orar por si, vou levar o seu nome para a igreja, nós não suprimos a fome. E nós aprendemos em Angola que o que nós tínhamos não era para nós. O que nós tínhamos era para abençoar vidas. E quando nós podíamos e quando nós tínhamos condições de fazer isso, nós comprávamos sacos. Saco de arroz, saco de trigo, né? Saco de feijão, saco de sal. Sal era ouro ali. Então, quando alguém vinha e batia a nossa porta, a gente partilhava aqui. E eu não digo isso para honra, nem glória, nem louvor nosso, não. Eu digo isso porque quando nós percebemos a necessidade, a gente precisa encontrar caminhos de respostas. Percebem isso? A igreja está aqui para servir e mostrar amor na prática. Na prática. De alguma forma chegar a isso, né? Mostrar isso de uma forma bem eficaz. A própria identidade da igreja, ela passa por isso. Que os nossos frutos sejam bons e sejam apresentados diante de toda a gente, para que o nome de Deus seja glorificado. Servir é amar na prática. Servir também é exercer fé na prática. E Pedro, ele diz assim, Tiago, ele diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. E nós não estamos a falar, e nem Tiago estava a falar, da fé para a salvação. O que se está a tratar aqui é a fé que age. Da fé mesmo, porque ele fala que a fé é morta, sem as obras. Ele não está falando daquela fé que leva à salvação. Percebe? E, consequentemente, também não está a dizer que as obras trazem a salvação. O que Tiago está a mostrar é que uma fé genuína se expressa através do cuidado para com o outro. Uma fé genuína se
expressa pela preocupação que tem com o próximo. Uma fé genuína leva a pessoa a querer fazer diferença onde ela está. Uma fé genuína tem obras. Enquanto a gente pode dizer, eu creio em Deus, eu creio no Senhor Jesus, eu creio no Espírito Santo, eu creio na palavra, mas vivemos só para nós, somente para os nossos próprios interesses. Percebe isso? É isso que o Tiago está a tratar. Não tem a ver, ele não está a dizer que alguém pode ser salvo se fizer boas obras, ou que alguém que não faça boas obras não pode ser salvo. O que ele está dizendo é que uma coisa é consequência da outra. E o Senhor Jesus também disse em Mateus no capítulo 7, de 17 a 21, olha, os falsos profetas estão aí, e estão a propagar os falsos ensinos. Olhem para a vida deles, Jesus diz de uma forma diferente. Olhem para o fruto da vida dessas pessoas. Porque uma árvore boa não pode produzir fruto mau. E nem uma árvore má pode produzir fruto bom. Aí ele diz, é pelos frutos que vocês os conhecerão. A nossa vida, o que nós fazemos, com tudo que nós cremos, com tudo que nós recebemos, com o que conhecemos da palavra, com o louvor e adoração que recebemos aqui, com o fortalecimento semanal, o reforço da fé, da espiritualidade, da adoração, da comunhão, que recebemos semanalmente na casa de Deus. Isso tem que se refletir lá fora. Servir ao Senhor é fé. É manifestar a fé na prática. O Senhor Jesus ensinou isso de uma forma tão específica que nos seus últimos momentos ele lavou os pés dos discípulos. E ele disse assim, do mesmo jeito que eu fiz, servindo a vocês aqui, vocês devem fazer servindo aos outros também. É dessa forma que se expressa. Servir é fé na prática. Jesus disse assim, João disse assim, se vocês virem alguém padecendo necessidades nesse mundo e fecharem o coração, o amor de Deus não permanece em vocês. Se nós fechamos o coração, o amor de Deus não permanece em nós. A nossa fé se expressa através do bem que fazemos aos outros. Amamos amparando, alimentando, aquecendo, ajudando e ensinando. No Antigo Testamento, o Senhor Jesus disse, olha, esse povo me ama com os lábios, mas não me ama com o coração. A nossa fé não pode ser somente de palavras. A nossa fé tem que ser de ação, de agir, de fazer a diferença na vida das pessoas. E em terceiro lugar, servir é manifestar testemunho na prática. É testemunhar de uma forma prática. Às vezes a gente não consegue falar para uma pessoa porque a pessoa não permite que você fale sobre o Senhor Jesus. Então mostre. Mostre. O apóstolo Pedro disse que a mulher sábia, ela vai ganhar o seu marido sem palavras, sem precisar estar falando o tempo todo. O marido sábio, a gente pode aplicar assim, vai ganhar a sua esposa para Jesus sem ter que ficar falando o tempo todo. E como? Como? Através da forma prática que se vive essa fé. Servir a Deus em casa, como nós servimos ao Senhor na igreja. De fazer as coisas para conquistar o olhar das pessoas e fazê-las pensar assim, olha, isso eu quero. Esse tipo de fé eu quero.
Talvez aqui dentro desse templo hoje, talvez aí, né, em casa, ou no lugar onde você estiver ouvindo essa mensagem agora, haja alguém que viveu essa experiência de começar a seguir o Senhor Jesus porque viu um colega de trabalho, porque viu a transformação que aconteceu num filho, a transformação que aconteceu numa esposa, a transformação que aconteceu na vida de um esposo, de um companheiro, e falou assim: olha, isso está sendo bom para essa pessoa, então eu quero para a minha vida também. É testemunho na prática. Mateus 5,16, que nós lemos no começo, assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. O Senhor Jesus disse, quando os discípulos perguntavam: quem será o maior? Quem será o maior no reino dos céus? Ele falou: o maior dentre vós é aquele que serve, seja o vosso servo. Jesus declarou: nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas sim para quê? Servir e dar a sua vida em favor de muitos. Esse testemunho prático de entregar-se, de dar-se, de fazer as coisas, de fazer a diferença, toca a vida das pessoas e faz com que elas queiram, desejem conhecer ao Senhor Jesus. Através das nossas vidas, pessoas veem o testemunho do poder de um evangelho em ação. Elas veem o testemunho e o poder de um evangelho em ação, do que é verdadeiramente ser crente. Sabe, um dos grandes questionamentos que às vezes as pessoas fazem, os cristãos de uma forma geral, tá bem? Fazem do ir à igreja, do estar na igreja. Eu vou para lá para ficar sentado assistindo o culto e ouvindo? Eu posso fazer isso em casa. Tem excelentes cultos acontecendo na televisão. Tem excelentes cultos acontecendo na internet. A minha própria igreja tem canal na internet, eu posso assistir. É porque não compreende o que verdadeiramente é a vida cristã. Porque nós nos sentamos aqui nesse templo para nos fortalecermos, nos edificarmos, para mantermos comunhão uns com os outros, para intercedermos uns pelos outros. Nós nos sentamos nesse templo para sermos fortalecidos e sairmos lá fora e fazermos a diferença. Nós não nos sentamos aqui para ficar ouvindo o que a gente pode ouvir em casa. A gente senta aqui porque nós estamos sendo preparados para uma grande obra que o Senhor tem para nós do lado de fora das quatro paredes. E é isso que nós precisamos fazer. O serviço começa aqui dentro, com o uso da adoração, da comunhão, do discipulado, de missões, usar os nossos dons, talentos e capacidades. Aqui, eu até brinquei que já começou na prática, né? A irmã já começou a servir o cafezinho lá dentro, não foi? O João Pedro não estava aí, o pastor falou sobre serviço aqui, eu cheguei lá e falei: opa, hoje não é o João Pedro que está servindo o café. Por quê? Nós podemos fazer na prática, aqui dentro, mas o nosso grande objetivo é mostrar isso lá fora. O amor de Deus na prática, a nossa fé na prática, um testemunho vivo de quem somos nós enquanto igreja, chamada pelo Senhor e direcionada pelo Senhor na prática. Esse é o desafio para esse último propósito. É a gente pegar tudo que a gente recebeu até aqui e usar de forma impactante, transformadora, abençoadora, aqui dentro e lá fora. Que o Senhor nos abençoe nessa direção e que nós possamos compreender que
que nós servimos a Deus, servindo também ao próximo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos? Vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Que como igreja congregacional em Ponte de Soro, a igreja a qual você pertence, onde você está assistindo a Ele, que nós possamos fazer a diferença no mundo, mostrando na prática as nossas boas obras, para que o mundo veja, creia e glorifique a Deus. Amém? Senhor, nós queremos pedir perdão em primeiro lugar. Se simplesmente não temos feito algo que mostre, que revele quem o Senhor é. Entendemos que o Senhor nos deu toda a habilidade, competência e capacidade a cada um de nós para fazermos a diferença no mundo. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos impulsione e que nos dê oportunidade de, durante essa semana, mostrarmos o nosso amor pelo Senhor e pelo próximo na prática. Mostrar a nossa fé, o quanto nós cremos no Senhor e somos felizes por ser teu povo, na prática. Para que nós possamos testemunhar de uma forma diferente, impactante e transformadora, apresentando a nossa fé na prática, em nome de Jesus. Amém. Podem ser tranquilos. Amém, glória a Deus. Agradecendo ao Senhor pela sua palavra ministrada aos nossos corações. Que essa palavra seja transformadora em nossas vidas, na vida da nossa igreja. Em nome de Jesus. Cante comigo. Este dia feliz, este santo lugar, eu marquei no encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém. Nós teremos agora o privilégio de participarmos da mesa que é do Senhor e que é partilhada conosco. Nós que fomos convidados pelo próprio Senhor e a nós foi dado o privilégio de participarmos dessa mesa, entendendo, percebendo claramente e profundamente o seu significado para nós, o significado dos elementos da ceia que foram preparados, né, com tanto carinho para esse momento, os elementos da ceia que foram estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus quando institui a Santa Ceia. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, naquela noite em que ele também foi traído, reunido com os seus discípulos e participando daquela última ceia, daquela última Páscoa, ele toma um pão e ele, tendo orado, ele o parte e ele declara: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Então, comer do pão tem que ser em memória de Cristo e para a glória de Cristo.
É um comer pensando nele. É um comer voltado para ele. É um comer com gratidão no coração, pela manifestação do seu amor, da sua graça, da sua salvação, através da sua morte e através da sua ressurreição. Diz a palavra que depois de haver ceado, ele tomou um cálice e ele declara: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, assim como o comer tem que ser em memória dele, o beber o cálice do vinho também tem que ser em memória dele. Pensando nele, pensando no seu sacrifício, pensando no seu sangue que foi derramado, que foi vertido na cruz do Calvário para a remissão e purificação de todos os nossos pecados. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Jesus derramou o seu próprio sangue, para que essa remissão tornasse possível a mim e a você. E todos nós que entendemos, percebemos não só o significado da ceia, mas o significado, acima de tudo, do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo na cruz e da sua ressurreição ao terceiro dia, e que apropriaram-se dessa manifestação de amor de Cristo em suas próprias vidas, são então convidados, porque tornaram-se aptos a participarem da mesa do Senhor com liberdade, sem trazer juízo para si. Mas o Senhor também nos alerta, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que para participarmos desse momento, é necessário que haja um autoexame, é necessário que haja uma autoavaliação. E ele então diz: examine-se, pois, o homem, não ao próximo, mas examine-se a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Faça um autoexame para perceber se está a haver de fato, de verdade, discernimento na participação da mesa do Senhor, se está a haver discernimento no significado de ser igreja, de ser membro do corpo de Cristo na face da terra, discernimento se de fato você está sendo um cristão segundo o coração de Deus nessa terra e portanto está preparado, está apto para participar da mesa do Senhor. Isso aqui não é meramente um ato religioso, mas é um ato espiritual, que tem um significado profundo no âmbito, no mundo espiritual. Porque através desse ato nós glorificamos ao Senhor. Através desse ato nós anunciamos ao Senhor, testemunhamos da sua graça. E através desse ato nós somos fortalecidos, para que, como igreja do Senhor aqui estabelecida, possamos permanecer firmes no Senhor e cumprirmos plenamente os propósitos que Ele estabeleceu para nós como igreja nessa terra, para o louvor da sua glória. Então, ajunte-se, participe da mesa do Senhor com alegria, com gratidão e com celebração, com louvor, em nome do Senhor Jesus. Eu vou convidar o diácono Pedro Silva, e hoje também eu vou pedir para o nosso irmão Luiz Miguel Lopes, para vir aqui à frente, para que possa então distribuir os elementos da ceia. E nós hoje vamos então dividir em duas partes. Primeiramente nós teremos a distribuição do pão e depois nós teremos a distribuição do cálice do Senhor. O irmão Luiz vai orar, agradecendo a Deus pelo pão. Nesta hora que nos viramos para tomar a tua santa comunhão, Senhor, nós estamos na tua presença para te agradecer, porque na verdade, meu Deus, tu entregaste o teu corpo para ser moído, para ser cuspido, para ser martirizado, Senhor, por amor de nós. Obrigado, Senhor, porque na verdade tu derramaste o
corpo, por entregar o teu corpo. Obrigado pelo pão que simboliza, na verdade, esse corpo de Jesus Cristo que foi moído para que nós tivéssemos a glória, o prazer e a alegria da vida eterna. Em comunhão contigo, Pai, em comunhão com os outros, nós queremos agradecer-te. Nós queremos ter essa união real com Cristo, a união real com os outros, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto estivermos cantando com o nosso ministério de louvor, queremos convidar a todos os membros desta igreja e membros de outras igrejas evangélicas que estejam em comunhão com as suas igrejas, que sejam batizados e participem da mesa do Senhor juntamente conosco. Para aqueles que vão participar da ceia, coloquem-se em pé para serem identificados pelos oficiais. Os demais, mesmo sentados, cantem também ao Senhor, participem desse momento. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus, por mim ressuscitou, vitória se ganhou, e a destra de seu Pai está, por mim ressuscitou. Para mim se voltará ao céu levará, para sempre cantarei louvor. Para mim se voltará. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Amém. Todos receberam? Bom, se não recebeu, faça um sinal. Possa ser atendido aí pelos nossos diáconos. Pão que simboliza o corpo de Cristo. Tomai e comei em memória dele. Participai. Amém. Os irmãos podem sentar. Os nossos diáconos também podem sentar. E agora vou chamar mais dois irmãos para participar, que é o diácono Carlos e o nosso irmão Antônio Albino, que vão fazer agora a distribuição do cálice do Senhor. Antônio Albino e nosso irmão Carlos. E os mesmos irmãos que participaram do pão são convidados neste momento a participarem do cálice do Senhor, em memória dele e para a glória dele. Continuemos a cantar e os irmãos que vão receber o cálice em pé para ele. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus.
cálice da nova aliança estabelecido pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor então diz: bebei dele todos, em memória de mim. Participai do cálice do Senhor. Cantemos a terceira estrofe. Proporcionou, e agradecendo a Deus também pelo privilégio de participarmos da ceia. Olha o Senhor em Deus neste momento voluntário, que ele é da sua voz e ora. Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos presentes, Senhor, para louvar e jurar o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo este pão, Senhor, que representa o teu corpo, Senhor. Obrigado também pelo cálice, Senhor, que representa o teu sangue. O sangue que tu verteste na cruz, por missão de nós, Senhor. Ó Pai, tu destes tudo aquilo que tinhas, Senhor. Qualquer um de nós não seríamos capazes de fazer, mas tu o fizeste com todo o amor, com toda a dignação, Senhor, para salvares o teu povo, Senhor. Ó Pai Santo, vem ser com o povo com tesouro e adoro, Senhor. Para que a gente um dia possamos ver este templo, este espaço, Senhor, cheio de pessoas, Senhor, a receber a tua Santa Ceia. Aquele que foi o último ato que fizeste, mas para que nós pudéssemos entender, Senhor, que és tu, o verdadeiro, o genuíno, aquele que salva e aquele que perdoa a cada um de nós, Senhor. Neste momento peço que vais ter com todas as famílias de qualquer membro que aqui está, Senhor, e que realmente, Senhor, elas possam sentir neste momento aquilo que nós todos estamos sentindo no nosso coração, que é a salvação de Jesus Cristo,
é o bem que nós temos, Senhor. Mas, Senhor, dá-nos a ousadia e a dedicação, Senhor, de falarmos àqueles que andam perdidos nas trevas, que os possamos ver na tua divina luz. E são estas coisas, Senhor, que eu te peço e eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Agora e para sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu passo a palavra então ao João Pedro aí para os amigos. Ok? Então, como habitualmente gostamos de fazer referência àqueles que durante esta semana completaram mais um ano de vida, e nós queremos louvar a Deus por mais um ano de vida que Deus concedeu à nossa irmã Maria Joselinda Alexandre, aqui do Primeirinho, também a Anabela Esteves, e também a irmã Luísa Calado, também do Primeirinho, e ainda a nossa irmã Maria Fernanda, que está presente, está aqui connosco. E damos graças a Deus por ter conseguido mais um ano, Deus continue a abençoá-la e a todos os outros. E não sei se aqui está presente alguém que, durante a semana que passou, tenha completado mais um ano, porque às vezes não temos conhecimento de todos, mas creio que não. Ok, então Deus abençoe a todos. Continuando o nosso serviço, ainda continua o TVC, lá na Associação de Caminhar, como ouvimos já hoje falar aqui pela irmã, continuam a ter esta atividade aqui na nossa cidade, com os jovens e com os adolescentes, e irá até dia 9 de setembro, está quase a terminar. E por hoje é tudo. Não sei se depois vou ter mais alguns anúncios. De qualquer forma, também o nosso irmão Rui e Ana, já para a semana se calhar já cá estarão, pelo menos um deles. Creio que ainda também já estará. Queremos mais uma vez parabenizar a todos os aniversariantes da semana, que Deus abençoe vocês, Deus continue a ensiná-los a contar os seus dias, de maneira que venham conquistar o coração cada vez mais sábio no Senhor. Deus abençoe a todos os aniversariantes. Queremos também lembrar das atividades das missões, hoje à tarde. Como a gente sempre tem dito, né? Escolha uma missão para ir, né? Participe e dê aí seu apoio aí às nossas missões, nas suas atividades hoje à tarde. Alguém está dizendo ali? Sim, nós ainda vamos levantar o ofertório. Obrigado por lembrar. De volta, né? Os irmãos não vão levar de volta a oferta, vai ter um momento para consagrar. E também queremos dizer que o manual do plano de leitura está pronto. Nós já estamos em Lamentações, hoje, né, dia 4. Então os irmãos podem adquirir, está lá atrás. Você que está a participar aí da leitura anual da Bíblia. Então já temos aqui um manual para a terceira parte, o calendário então, para a terceira parte da leitura. Então até o final do ano os irmãos terão condições de ler então, a Bíblia toda. Então adquira lá o seu manual. Eu tenho também aqui ainda um exemplar, é o único que tem aqui, que é uma Bíblia da mulher. Então, se alguém quiser adquirir, só falar ali com a Mirce, queria dar de presente, né? Vê-la com você. Então, temos esse exemplar aqui da Bíblia, você pode adquirir se desejar. E foi nos sugerido para que mantivéssemos, então, a caixinha lá atrás, não sei se ela está lá. Não está? Não. Ok, deve estar lá dentro então, do armário. A caixinha ali para participar dessa campanha do pagamento aqui do som, né? Nós tivemos aí já algumas ofertas. Eu vou ficar com essa. Então já está vendido, pronto. A Bíblia está vendida. Então, os irmãos que desejarem participar aí dessa campanha para o pagamento do som, podem então depositar na caixinha que vai ser colocada ali atrás. Mais uma vez, nós agradecemos de coração a presença de todos os amados, a presença dos queridos visitantes conosco. Deus abençoe vocês, voltem mais vezes. E o nosso desejo de coração é que todos tenham uma semana feliz, abençoada por Deus, muitas bênçãos, muitas vitórias e com muitas oportunidades de servir a Deus, servindo os homens, servindo a comunidade. E sejamos realmente uma comunidade de serviço estabelecida aqui para o louvor
para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Eu vou pedir que o pastor, por favor, venha aqui à frente, o pastor Davi vai vir aqui à frente, ele vai orar, agradecendo a Deus pelas ofertas e já vai também impetrar a bênção, né? A bênção apostólica. Vamos nos colocar em pé e vamos então encerrar com essa oração e bênção. Meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te louvamos por tudo que nós ouvimos e nós aprendemos nessa manhã, que tivemos grande oportunidade de sermos cheios da tua presença, Pai, compartilhando do corpo do Senhor e do teu sangue. Nesse momento nós consagramos as ofertas que os nossos irmãos trouxeram, que toda a tua igreja trouxe, ó Pai, para servir, ó Pai, para o crescimento da tua obra, mas principalmente como adoração ao Senhor, como serviço ao Senhor, como nós aprendemos nessa manhã. Consagramos, Senhor, os dízimos e as ofertas para a honra e glória do teu nome, e abençoamos a tua igreja. E que a graça do nosso Deus e que as doces consolações do Santo Espírito do Senhor sejam com todos nós, igreja do Senhor, aqui em Ponte de Sor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.